Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 42 ao 46. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda, de toda a casta de ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Era necessário praticar estas coisas, mas não omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, que gostais de ter as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, porque sois como os sepulcros, que não se veem e sobre os quais se andam sem saber. Então um dos doutores da lei, tomando a palavra, disse-lhe: Mestre, falando assim, também nos ofendes a nós. Jesus respondeu-lhe: Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens de pesos que não podem suportar, e vós nem com um dedo vosso lhe tocais a carga. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus hoje vem chamar a atenção por aqueles que, dando uma continuidade da palavra de ontem, né? Que está por dentro, que é o importante, porque o por fora, a beleza exterior, é aquilo que não é visível, né? E esses homens, eles colocavam grandes pesos nos outros, mas eles não faziam. Você já viu aquela hipocrisia dizendo assim: fazei tudo o que eu faço, faça tudo o que eu te falo, mas não faça o que eu faço? É mais ou menos, é esta palavra direcionada. Então a hipocrisia é: você manda fazer um negócio, mas você faz outro. E diante deste mover, Jesus chama atenção. Ele deu uma palavra dura, uma palavra que corrige, mas direcionada a palavra. Ele não ofendeu com grosserias, não, ele falou, ele está dizendo a verdade, com calma, ó. A verdade é assim, assim, assim. Você errou, tá aqui, ó. Eu estou dizendo, eu sou Deus, a palavra é essa. Sabe, irmãos, e quando vem essa palavra assim, o nosso coração reluta para não acolher a verdade. E é justamente isso que o Evangelho hoje vem nos explicar, junto com a igreja, junto com os ensinamentos. Eu vou ler para nós, tá bom? Para que a gente entenda bem assim, na prática, o que é que acontece que a gente não acolhe a palavra. É muito importante isso. Como que o meu agir, que é uma forma de expressar o não acolhimento. Porque a gente sabe, o que é acolher, o que é não acolher a palavra? É quando Deus fala e eu escuto. Aí tem muitas pessoas que falam que não é Deus que está falando, ou acham uma justificativa, certo? Você quer ver? Então quando você fala assim, ó, pode beber, porque Jesus, ele transformou a água em vinho, então enche a cara. Jesus não falou isso. É uma festa, né? Onde que era um casamento, beber moderadamente. A gente vê nas histórias da Bíblia, quando eles ficaram embriagados, fizeram coisas erradas. Então Deus foi corrigindo a humanidade conforme o proceder humano, para que nós herdamos o reino dos céus. Como que Deus, se você tem a tua casa, né, certo? E você vai convidar alguém para entrar dentro da tua casa, morar contigo. Aí você sabe que o proceder dessa pessoa é um proceder mau, que vai defraudar você, vai defraudar seus filhos, né? vai transmitir algo errado. Você deixaria? Nós humanamente, irmãos, sabemos distinguir isso. Nós não aceitaríamos. Então o nosso Deus, por ele ser santo, ele não convive com o mal. Então se existe a maldade dentro de nós, nós temos que estar conscientes de uma coisa, muito consciente: não tem como eu ter dois senhores. Você odiará um e amará o outro. Você vai ser um homem que vai buscar sempre o ser melhor que todo mundo, aquela pessoa orgulhosa, e você vai conviver com isso, ou você vai ter a humildade, você vai se reconhecer. Então as três palavrinhas para a gente ter hoje: a humildade, o reconhecimento e acolher a verdade. Vou ler para nós. Ao escutar a palavra de Jesus, os mestres da lei e fariseus se sentiram ofendidos. Com esta reação,
demonstravam que, na verdade, não davam ouvidos à palavra de Jesus. Feriram-se no orgulho de quem precisa se defender ou justificar a própria posição. Então aqui está um exemplo muito bom para nós entendermos hoje com a palavra. Então, se eu sou aquela pessoa que quando alguém me fala algo para me ajudar, e eu tenho que me justificar, eu tenho que me defender, e eu nunca cometo os erros verdadeiros, eu minto, eu omito a verdade, eu sou uma pessoa que eu não quero aceitar aquilo. Por exemplo, vamos colocar aqui a bebida. Quando eu bebia bastante, na época das minhas embriaguez, a embriaguez chegou ao ponto que eu não lembrava mais do que eu fazia no outro dia. Eu entendi uma coisa: se aquilo tirou minha lucidez, opa, não vem pra mim. Porque eu podia ter feito algo terrível, irmãos, na minha embriaguez e não tinha lembrado. Não me lembrava de nada. Então, quando eu percebi que eu fiz isso no outro dia, que eu não me lembrei, eu perguntei o que aconteceu. Falei, a partir de hoje eu não tomo mais. É onde que foi no grupo de oração que a palavra foi dita, e eu mesmo assim eu relutei, ainda eu relutava. Isso não tinha sido a primeira vez, já tinha acontecido 2, 3 vezes, e eu falava assim, não, eu sei beber. Então eu nunca aceitava o meu erro, achava uma desculpa, dava risada, achava aquilo até engraçado, as pessoas vinham e brincavam, achavam engraçado, mas na verdade era um pecado muito mortal, e um pecado onde que eu estava me acabando com amor, com amizade com Deus, com amizade com os meus, com amor, com a convivência. Nós vamos ver depois no finalzinho tudo isso. Por quê? Porque, dando continuidade, então o orgulhoso, ele precisa se defender. Sempre ele está se defendendo, sempre está justificando algo. Isso é muito importante. Aí também no servir, dentro da igreja. Ah, não, eu não estou servindo mais porque aconteceu isso, aquilo. Eu tinha, né, muito esse costume de talvez me defender, talvez não, de se defender, querer achar uma justificativa perante os meus erros. Como diz o outro, se você saiu da igreja por causa dos outros, você nunca entrou na igreja por causa de Jesus. Então, é uma luta constante que os irmãos católicos têm que conviver. Retorna, não deixe que o orgulho tome conta, vai vencendo o seu eu, achando a sua falha, convive com você mesmo. A gente não convive com nós mesmos, irmão. Nós queremos conviver com a falha dos outros e não com nossa falha. Isso é um grande erro que o ser humano comete. Como que ele vai purificar o seu coração? Se você não acha falha em você, você nunca erra, você nunca é o errado, você sempre é o bonzinho, é o coitadinho, né? Então, como que tem pessoas coitadinhas nesse mundo, né? Que nunca erra, sempre ou ele se esconde através do coitadinho, ou ele se esconde através de justificativas do orgulho, né? A palavra de Deus, como diz o apóstolo São Paulo, é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, separa a mentira da verdade. Para não sermos escravos do nosso próprio ego, sentir-se incomodado com a verdade é sinal de que ainda estamos conscientes que algo em nós precisa ser mudado, que só a verdade pode nos libertar. O primeiro passo é a humildade. O segundo passo, reconhecer. E o terceiro, acolher a verdade. Com essas palavras, irmãos, nós vamos fazer nossa reflexão de hoje. Então, quando você não assume o seu erro, não encontra nada em você, tem algo de errado, certo? Então, hoje vamos fazer esse momento para que a gente não justifique os nossos erros, para que a gente não justifique as nossas falhas, para que a gente compreenda, aprenda a olhar para dentro de nós, como nós fazemos todos os dias. O que o texto diz para mim? Que eu preciso olhar para dentro de mim, que eu preciso me libertar das justificativas, parar de me defender diante da verdade que vem de Deus. Estou falando da verdade de Deus, irmãos, da verdade que vem de Deus. Deus falou para você o quê? Honrar pai e mãe, amar Deus sobre todas as coisas, não matar, não adulterar, não desejar a mulher do próximo. Diante desse mover de Deus, os ensinamentos dele, o verbo se faz carne, ele caminha no meio de nós. Aí ele vai dizer para você, a primeira leitura de hoje, é incrível a primeira leitura, porque nos dá um caminho de o que é, quem entrará no reino de Deus e quem não vai entrar. É o que eu acabei de dizer, eu preciso aceitar essa verdade e me limpar. Vamos lá? Eu vou fazer essa leitura para nós hoje, é uma leitura assim, que vai fazer a gente refletir bastante, viu? Então ela diz assim, essa leitura, e dessa leitura nós vamos fazer a nossa purificação hoje.
Nós vamos ouvir a verdade e nós temos que aceitar a verdade. Até se você puder pegar uma caneta e um papel e anotar, eu estou convivendo com esse mal, os desejos da carne, eu preciso me libertar disso, senão eu não vou entrar no reino dos céus. E diante dessa palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Lembra bem, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, é os ensinamentos. E nós vamos escutar essa palavra, nós vamos anotar e você vai rezar por isso. Assim vai ser o nosso lecto divino de hoje, que Deus colocou no meu coração. Então a palavra está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 18 ao 25. Eu vou ler para nós. Quem não vai entrar no reino do céu por causa dessas situações, tá bom? Então você vai lutar por isso, marca aí. Ó, efetivamente a carne tem os desejos contrários ao espírito. São contrárias entre si, para que não façais tudo aquilo que quereis. Se porém sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas. Quais que são as obras da carne? Vai falar para nós agora. E lá no eu vou ler o final, porque eu vou explicar cada uma aqui. E lá no final ele diz assim: sobre as quais vos previno, como já vos disse, os que praticam não possuirão o reino de Deus. Então, se você pratica algo que eu vou dizer agora, nas obras da carne, você vai anotar e você vai rezar contra isso aí. Eu já identifiquei a minha aqui, tá? Já anotei. A primeira é fornicação, sexo desgovernado, fora do casamento. Você quer sexo o tempo inteiro. Eu vou falar bem rapidinho, tá, irmãos? Depois você estuda essas palavras, que é muito importante. Impureza, pessoa que convive com pecado e não quer confessar. Pessoa impura, ela quer só sujeira. Luxúria, é aquela pessoa que só pensa em ter, trabalhar, não pensa em Deus. Idolatria, tomou o lugar de Deus. Tudo coloca as outras coisas na frente, menos Deus. Os maléficos, quer prejudicar os outros. Pessoa que ama prejudicar os outros em tudo que é coisa. Inimizades e contendas, é aquela pessoa que não quer ter unidade, sempre quer estar desunindo, né? Sempre está plantando a sementinha, um daqui, outro ali, faz a fofoquinha e faz as pessoas tudo ficar brigadas. A pessoa invejosa fica triste com a alegria do irmão. Se chegou alguém a te contar uma coisa, está alegre, eu comprei um carro, tô feliz. E você? É porque você é uma pessoa invejosa. A pessoa conquistou, comprou um monte de coisinha, tá? Pra que isso? Pra que tudo isso? Né? Então a pessoa já, na hora a pessoa já invejou. Ela não, olha que legal, que bênção, que Deus continue te abençoando, que legal, fico feliz com a tua alegria. Ó, esse não é uma pessoa invejosa. A ira é aquela pessoa que mau humor o tempo inteiro. A rixa, vive provocando os outros. Ciúmes, pessoa que se acha dono do outro. Né? Tudo, até na hora do amor. Embriaguez, essa palavra aqui a gente tem que entender, muitos católicos. Ah, Deus não condena a bebida, mas é a pessoa que se embriaga, sim, por causa da lucidez. Se você é uma pessoa que vive se embriagando, vive fazendo bobeira, falando o que não deve, e você vive fazendo contenda, agindo tudo errado, corta o álcool. Corta, tira da tua vida, já era, porque você não sabe tomar um copinho e parar. Então, parou, é embriaguez. Glutonarias, pessoa gulosa, desejo desenfreado de comer. Irmãos, todas essas palavrinhas aqui são citadas aqui na palavra. Se porém sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Ele vai dizer, ó, a idolatria, os maléficos, a inimizade, as contendas, a inveja, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, também foi citado aqui. Seitas, para a gente entender também, aquelas pessoas que é um grupo, por exemplo, uma igreja, uma denominação, que ela ali, ela aceita só aquele povo dela ali, é uma seita, porque ela diz que aquela ali é o jeito de ser, e ela, o que acontece? A igreja de Cristo, ela é mundial, ela é no mundo inteiro, então ela não é só lá nos Estados Unidos, não é só aqui no Brasil, é o mundo inteiro, é mundial. A seita, ela se fecha naquele grupo, e ela tem o seu modo de agir, o seu modo de falar, o seu modo de proceder. Aí diz que é conforme a palavra, mas ela se direciona para ela mesma, e o objetivo dela não é um objetivo só, né? Que é a unidade, o amor, a compreensão, tudo que está aqui na palavra, que nós estamos acabando de ver. E anda caminho reto com Jesus Cristo. Então a seita não vai ter o seu único Senhor, ela vai ser, né? Então ela é deliberada ali, no grupo dela, né? Fechado, certo? Então é um grupo fechado. E tudo isso, irmãos, nós
se colocamos diante do mover de Deus, acolhendo a palavra de Deus. Talvez alguma palavra que foi falada aqui contigo hoje, você fala, nossa, eu não sabia disso. Mas aqui, continuando a palavra hoje da primeira leitura, vai nos dizer que é para a gente viver segundo o Espírito, que é a convivência com o amor, que é a convivência com a bondade, vai dizer ali à frente, com a paz, com a fidelidade, com a mansidão, com a temperança, aquela pessoa que sabe se colocar até no teu serviço dentro da igreja, cuidando da sua família, da sua casa, cuidando do seu primeiro chamado. Sabe, irmãos, aqui é o contrário da carne, é os frutos do Espírito, está dizendo aqui do Espírito Santo. Então, diante desse mover, querido, que a gente possa entender, se eu estou convivendo com algo que está aqui, que foi falado, quem sou eu para ficar indo ao contrário da palavra de Deus? Quem sou eu para ficar achando desculpas para os meus erros? Ah, eu bebo porque a minha vida está sendo um inferno. Ah, eu bebo porque a gente tem que aproveitar a vida, que nós vamos morrer, vai acabar tudo. Acha desculpa para tudo. Mas não diz assim, eu errei, eu devo pedir perdão a Deus, devo confessar, porque se eu errei, Ele é o único que vai me proteger, que vai me perdoar, e eu vou lá, eu vou confessar, vai acabar com tudo isso. Eu vou cair com o meu pecado, mas eu vou me levantar com Jesus, como na cruz. Ele caiu com essa cruz e se levantou. Irmãos, uma vez eu fiz isso, eu bebi muito porque eu tinha brigado com a minha família e fui confessar. E o padre disse assim na confissão, filho, você não resolveu o teu problema, você aumentou o seu problema. Você chegou embriagado e aumentou mais ainda. Então, querido irmão, diante de uma discussão, diante de um problema, o perdão, a reconciliação, e não busca lá o teu coração colocar em embriaguez, em coisas do mundo, aonde que você vai se juntar a Satanás. Por isso que hoje a importância de a gente ter humildade, a importância de a gente viver as 3 palavrinhas, humildade, o reconhecimento e acolher a verdade. Então quando vem a palavra de Deus e mexeu contigo, não é isso que falou, estuda ela. Vê se não é isso ou é eu que não estou aceitando. Vai na verdade, assiste outras pessoas falando, assiste outras pessoas dizendo, informando, busca a informação correta dentro da Igreja Católica, Apostólica Romana, busca a tua informação de Cristo, que vem de Jesus, a verdade e a vida. Por isso, irmão, é importante você caminhar com um direcionamento espiritual, com o sacerdote. E isso é muito importante, a gente vê os padres, hoje os padres, aqueles padres conservadores dizer, tem padres da teologia da libertação, eu quero dizer uma coisa bem clara aqui, não é que é o padre, mas a teoria que ele leva é aquela teoria da libertação. De que forma? Ele foi mal instruído na sua formação. Está acontecendo? Tá, como eu posso ser mal instruído também, e um dia me chamar a atenção e eu deixar ser corrigido. Pronto, é isso que tem que acontecer. Você viu algo que o catecismo não está dizendo, que está dizendo, vou dar um exemplo. Não, se o padre disse para você, não filho, você pode usar você que é casado na igreja, você pode usar preservativo, você pode usar o anticoncepcional para não ter filhos. Está errado. A igreja não orienta isso. Então se algum padre disse isso, ele está agindo com as más informações, que foi essa teologia da libertação que foi orientada. Se um padre diz também, por exemplo, você casou na igreja, mas aí você não está casado na igreja, você pode comungar, está errado também. Então, é tudo que você vê que vai ao contrário com a verdade da palavra, tome cuidado. E que jeito que eu vou saber isso? Estudando catecismo, se orientando, conversando com pessoas que estão caminhando na retidão, junto dentro da igreja, boas orientações, bom discernimento. Querido irmão, é o mundo, é o fim dos tempos. E você faça uma pergunta, nós queremos a salvação? Nós queremos a graça? Não se desespere, ande com a verdade. E quando a verdade vir ao teu encontro, oriente-se. Terminou isso? Entrega nas mãos de Deus e segue o teu caminho na verdade. A verdade junto com a igreja, a verdade junto com os irmãos e a verdade com Deus em primeiro lugar na tua vida. Quando a palavra de Deus vir e a orientação vir, acolha essa verdade. Acolha a verdade. Que o Espírito Santo de Deus venha neste momento sobre o coração de cada um de nós, Senhor. Sobre o coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Diante da tua palavra, diante da tua verdade. Liberta-nos, Senhor, hoje de toda justificativa. Liberta hoje, Senhor, de todo o orgulho. Liberta hoje, Senhor,
de tudo aquilo que a gente, quando ouve a Tua palavra, não queremos acolhê-la. Dai-nos a graça, Senhor, de acolher a Sua palavra. Dai-nos a graça de reconhecer as nossas falhas. E dai-nos a graça, Senhor, da humildade. Que o Teu Espírito Santo nos conduza. Que o Teu Espírito Santo traga deste momento, Senhor, essas orientações. Quando eu comecei essa oração hoje, me vinha muitas pessoas de duplicidade, que vivia dois sentidos. Uma hora ela se achava que ela estava com Deus, e uma hora ela caminhava com o mundo, e ela achava assim, não, eu estou totalmente certo, eu não estou errado. Mas hoje você compreendeu que tem algo que precisa mudar. Você precisa ter um Deus só, que é a verdade que vem dele, e não a mentira contra você mesmo. O Senhor está curando e libertando pessoas que mentiam para si mesmo, tanto que mentia até para ela mesma, para ele mesmo, para ela mesma, para si próprio. E você acreditava na sua mentira, achando que estaria salvo. Mas a salvação, que a orientação é divina. Nós vamos estar diante do nosso Senhor um dia, irmãos, e tudo que está escrito aqui, Ele vai falar para nós. Que Deus nos abençoe. Senhor, dá-nos a graça de viver com a Tua verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reza-se um Pai Nosso e 3 Ave Maria, para a gente encerrar este momento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra